Prezados e estimados irmãos e irmãs, nós encontramos reunidos no Tabernáculo Santo de Deus, o nosso onipotente Pai Celestial, para iniciarmos uma santa reunião de oração. Reunião esta de muito valor para nós, os filhos e filhas de Deus. É uma reunião que nós iremos prestar diante do Espírito Santo de Deus e do Consolador o nosso louvor, a nossa adoração e gratidão. E também o nosso respeito, o nosso silêncio e a nossa reverência se faz necessário. Porque aqui se faz presente a maior divindade nos céus, dos céus, e também se faz presente conosco nesta Santa Igreja Apostólica na terra. O Espírito Santo do Pai, o qual interligará todos os atos sagrados desta santa reunião de oração ao trono do nosso glorioso Pai Celestial. Juntamente com a Santa Vó Rosa, o Consolador, e o nosso santo profeta Irmão Alto, e todos os santos enviados do alto céu, sendo eles profetas de Deus e discípulos de Jesus, anjos e arcanjos celestiais. Então se faz necessário estarmos ligados aos céus, porque esta santa reunião de oração é uma reunião muito importantíssima e de grande valor para nós, os filhos e filhas de Deus. E fomos ensinados pela Santa Vó Rosa por 16 anos. E por 44 anos o nosso irmão Aldo sempre nos relembrou esta vontade de Jesus. Eu apresento a todos a minha saudação, qual eu faço em nome de Deus, o nosso Pai, do seu Santíssimo Espírito, de Jesus, nosso Senhor, da Virgem Maria, nossa Santa Mãe, da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e do nosso amado Santo Profeta, Irmão Aldo, nosso Santo Pastor. Anjo de Deus entre nós e anjo de luz. Também em comunhão com todos os santos enviados do alto céus, desejando que esta paz e esta bênção preciosíssima do nosso amado Senhor Jesus, da Santa Vó Rosa e do Irmão Aldo, de Deus o Pai, do seu Divino Espírito Santo e de Maria Santíssima, recaia sobre o vosso viver, sobre a vossa vida e tudo o que lhes pertence. Que os amados irmãos e irmãs sejam todos bem-vindos a esta santa reunião de oração desta noite. Também dou boas-vindas aos nossos irmãos internautas que nos acompanham através da internet. Sejam bem-vindos e ficam conosco até o final da mesma. Convido a igreja, por gentileza, que estão assentadas, por gentileza, se colocar em pé. Nós iremos cantar o hino do nosso cenário de número 1, Igreja Forte. Igreja Apostólica, a igreja forte que não teme o mal. Andarmos sempre na verdade.
Todos de mão erguidas aos céus, aberta, voltada ao seu corpo, cabeças curvadas, olhos fechados, em sinal de reverência ao nosso Deus, oremos. Glorioso, amantíssimo e onipotente Pai Celestial, aqui nós encontramos reunidos em Teu tabernáculo santo, nós que somos a Tua igreja, formada pela segunda vinda do Divino Mestre Jesus, o nosso Senhor e Salvador, na pessoa do outro Consolador, o qual Ele enviou a esta terra, na pessoa da nossa querida Santa Vó Rosa, que veio nos ensinar a Tua vontade e a vontade do Pai, fazer nova todas as coisas e nos guiar neste caminho reto de justiça, de amor e paz. E na presença do Teu Santíssimo Espírito e destes santos gloriosos enviados dos céus, aqui nós estamos iniciando esta santa reunião de oração. Pedimos a Ti, o Espírito Santo, toda unção, virtude e plenitude do Teu poder sobre esta igreja, para que possamos aqui, mais uma vez, aprendermos os ensinamentos do Senhor Jesus, através da Santa Vó Rosa, e os ensinamentos do nosso Santo Irmão Aldo, o qual nos dias presentes nos menciona e nos ensina através da direção da nossa igreja. Essa santa reunião de louvor e adoração e glorificação a Ti, o Espírito Santo, e ao Consolador, e ao Santo Irmão Aldo. Recebe o louvor e adoração desses Teus filhos e Tuas filhas deste coral, no trabalho da regência e dos músicos, o qual irão expressar mensagens de louvor e adoração ao Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa, que nos dá entendimento, sabedoria e nos ajude a entender a mensagem deste boletim, que nos fala a respeito da missão do Espírito Consolador enviado por Jesus. Abençoe todos os atos da mesma, desde o trabalho dos obreiros, das diaconisas, do trabalho dos pastores e também da presença dos nossos irmãos membros. Também os nossos irmãos internautas que nos acompanham. Também rogo a Tua bênção, ó Santa Vó Rosa, ó Santo Irmão Aldo, para aqueles que não puderam estar por motivo justo. Que o Senhor os abençoe, porque conhece o motivo por qual não puderam comparecer. Abençoe toda a Tua igreja presente, todo o Teu povo, e dê entendimento e sabedoria para que nós possamos aqui levar em nossos corações esses ensinamentos de Jesus, ensinamento do Irmão Aldo, o qual é nos esclarecido, nos ajudando a entender e compreender a missão do Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa, o qual nos ajuda a cada dia a lutar diante deste mundo, mas ser um povo a cada dia vencedor e guardando a natureza divina que Jesus nos deu, através da criação divina do Pai, e sempre estarmos presentes em santidade e em consagração. Abençoe também nossos irmãos internautas que nos acompanham, dando-os entendimento para compreender esses ensinamentos também. E assim, Vó Rosa bendita, esta missão, o qual a Senhora nesta terra cumpriu através da segunda vinda de Jesus. Pôde nos dar o profeta Irmão Aldo, que continuou, e hoje aqui estamos, juntamente com a nossa direção, lutando pelos mesmos objetivos, que é lutar pelo crescimento desta igreja e ensinar o caminho, a verdade e a vida, e a cada dia sermos um povo sempre vitorioso. E a Ti, o Espírito Santo do Pai, o nosso louvor, a nossa adoração e gratidão. A Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, a Maria Santíssima e a Jesus, ao Pai Celestial e a todo o poder celestial que está sobre nós, sobre esta igreja na terra, hoje e sempre. Amém. Iremos cantar o hino do nosso cenário de número 180, adoração ao Espírito Santo e seu Consolador. Ao Espírito
Prezados irmãos e irmãs, a nossa irmã Luísa Barbosa Batista, residente em Cacilândia, no estado do Mato Grosso do Sul, assim testemunhou em sua carta de 31 de março do ano de 2022. Eu estava me sentindo adoentada, então fui consultar com um cardiologista. E através de ultrassom da veia carótida, constou que estava 70% obstruída. O médico disse que meu estado de saúde era preocupante e que eu poderia sofrer um infarto e seria necessária fazer cirurgia. E me encaminhou a um cirurgião vascular em São José do Rio Preto, estado de São Paulo. Elevei meu pensamento aos céus e me entreguei nas mãos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E fiz uso da água ungida no programa A Hora Milagrosa. Na consulta, o médico solicitou mais exames e tomografias. E nos resultados, para nossa surpresa, o médico me disse para eu voltar para casa em paz, pois não havia nenhuma normalidade em meus exames. Por esta e tantas outras graças alcançadas, louvo nossos santos dos céus. Assinado este depoimento de fé, nossa irmã Luísa Barbosa Batista, residente em Cacilândia, no estado do Mato Grosso do Sul. Hoje pensando em ti, irmão Aldo, senti o desejo de te agradecer, cantando esta simples melodia, vindas do profundo do meu coração. Quero te louvar por tudo que tens feito na minha vida. Oh, se não fosse o teu amor, tua mão forte a me segurar, não saberia viver nesses dias difíceis, onde a maldade dominou este mundo. Só existe tristeza, engano e decepção. Mas o Senhor primaz, juntamente com a Santa Avó Rosa, me dá entendimento, e assim sei discernir o bem do mal. Não existe explicações para dizer o quanto me faz realizar
fazer o bem e te ajudar, para que os planos do Consolador possam se realizar. Ah, se não fosse o teu amor, tua mão forte a me segurar, não saberia viver nesses dias difíceis, onde a maldade dominou este mundo. Só existe tristeza, engano e decepção. A minha vida está em tuas mãos, o meu futuro pertence ao Senhor. Farei tudo para sempre te ajudar, pois o Senhor é a luz do meu caminho. Irmão Aldo, o meu amor por ti é inexplicável. Quero dizer que te amo do profundo do meu coração. Mais uma vez eu te agradeço por me amar e me fazer feliz. Quero ser sempre obediente e com humildade poder cantar e poder dizer: te amo, te amo, te amo do profundo
chefe da disciplina, tua presença não faltava, mesmo com grande sacrifício. Entre nós sempre estavas a nos aconselhar, a nos exortar, a nos consolar.
Prezados e estimados irmãos e irmãs, é o momento em que peço a sua atenção, o teu silêncio e a tua reverência voltada para este momento, o qual nós iremos ouvir a palavra de Deus o Pai, a palavra do Senhor Jesus, do Santo Irmão Aldo, nos direcionado através da nossa direção sobre a missão do Consolador. O ministério glorioso da Santa Avó Rosa, como Espírito Consolador, ao lado de Jesus e do Santo Irmão Aldo, como pastor desse rebanho, de todo o poder celeste através da mensagem da Igreja Apostólica. É reunir num só povo todos os escolhidos, por serem humildes de espírito e crerem na pregação. O Consolador luta para salvar vidas preciosas e para dar-lhes, em nome de Jesus e do Pai, a verdadeira salvação. Também concede alívio e consolo, livrando todos os que creem das tribulações nos dias presentes, das maldições e das pragas anunciadas para os tempos do fim, os quais vêm se cumprindo entre a humanidade cada vez mais nesta terra. As bênçãos e os milagres extraordinários que são realizados pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, através da pregação de nossa igreja, comprovam que tudo o que temos anunciado é a mais pura realidade e a mais perfeita doutrina. A missão da Santa Avó Rosa é anunciar ao mundo a segunda vinda de Jesus, que veio através dela para restaurar todas as coisas referentes à sua doutrina, sua disciplina sobre a igreja, seus costumes, suas ordens, seu modo de viver e agradar a Deus, e manifestar ao mundo todo o poder de Jesus e do Pai. A primeira vinda de Jesus foi para dar início à sua grande obra de redenção e salvação, para libertar a criatura humana do terrível poder do pecado e do reino das trevas. Entretanto, esta sua primeira vinda foi visível aos olhos humanos, naquele corpo santo, nascido da Virgem Maria Santíssima. Porém, a segunda vinda seria em espírito, para completar esta sua obra de salvação e redenção. Mas seria visto somente pelo santo que ele iria se revelar e prepará-lo para ser o Espírito Consolador. Mas durante esse espaço de quase 2000 anos, da sua primeira vinda até este segundo período, ele com a sua mãe Maria Santíssima e o poder celeste, muito lutaram aqui na terra, para salvar e levar para os céus os bons e humildes de coração que creram em sua mensagem e no seu sacrifício. Entretanto, para o período de sua segunda vinda, a fim de consumar sua obra de salvação e redenção, dando assim uma nova oportunidade à humanidade sofredora. Jesus fez uma promessa
ao apóstolo São João, conforme ficou registrado no livro do Apocalipse, referindo-se à sua igreja, que ele iria restaurar no tempo determinado por Deus. Eis que faço nova todas as coisas. E esta promessa se cumpriria com a vinda do outro Consolador, que ele iria preparar e dar-lhe toda autoridade e poder para realizar sua obra redentora nesta terra. Muitos estão admirados e não compreendem a obra que a nossa igreja vem realizando ao anunciarmos o Consolador na pessoa de uma santa. A missão do mundo, a missão do santo irmão Aldo, como pastor por excelência, a nossa doutrina, a nossa disciplina e a nossa fé nos santos e em Maria Santíssima. É justamente isto que Jesus anunciou: eis que faço nova todas as coisas. Quer dizer que precisaria haver uma nova revelação completa e perfeita de toda a vontade soberana do nosso Deus, da doutrina de Jesus, do seu Evangelho, para esclarecer as dúvidas e dar a verdadeira interpretação do Evangelho do Reino dos Céus e dos mistérios divinos. Nosso Senhor teria que comprovar e provar o seu poder através do Consolador, poder para salvar, para libertar o oprimido, dar a vida, curar e realizar milagres importantes e inéditos, a fim de aliviar o sofrimento desta humanidade, dar uma nova oportunidade de regeneração e salvação. Mas a Santa Vó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo, como pastor deste rebanho de Jesus, depende da fé, da confiança e da obediência de todo o nosso povo, para que o mundo creia que Jesus enviou o Consolador e para que grandes obras possam ser realizadas entre os apostólicos e na vida de todos os que vierem a crer nestes santos e na missão profética de nossa igreja. Assim a Santa Vó Rosa vai aliviando o sofrimento do seu povo e ajudando a cada apostólico ser vitorioso e bem-sucedido em sua vida, mas desde que seja fiel e obediente aos mandamentos e ensinos de nossa igreja, que são a verdadeira doutrina do reino dos céus e a disciplina que moraliza e honra o viver do apostólico fiel e consagrado. Toda honra, glória e louvor a Deus e a Jesus pela vinda do Consolador. Prezados e estimados irmãos e irmãs, aqui nós contemplamos, ouvimos esta linda mensagem sobre a missão do Consolador. Jesus lutou muito para poder encontrar alguém com um pensamento, um espírito forte e com as mesmas obras que ele, Jesus, tinha e que o Pai também possui no seu reino, para formar um santo semelhante a ele, Jesus, para que ele pudesse voltar a restaurar a tua igreja na terra e o teu poder. E o amado apóstolo São João, ele falava a respeito da vinda do Consolador, o qual, lá no passado, os profetas de Deus, eles ensinavam
E até mesmo eles falavam, em parte nós conhecemos, e em parte nós profetizamos. Mas quando vier aquele que é perfeito, tudo que será em parte serão aniquilados. E ele falava da vinda do Espírito Consolador prometido, e que Jesus prometeria e daria à sua igreja para cumprir a sua segunda vinda com a missão gloriosa do Consolador. E o nosso Senhor Jesus, fazendo a promessa do Consolador, ele foi claro na promessa. E nós, o povo apostólico, se refletir realmente como apostólico verdadeiro e fiel, vai entender a promessa de Jesus e todos os ensinamentos da Santa Vó Rosa e do irmão Aldo. Durante seus 16 anos na terra, da sua missão gloriosa e também da missão do irmão Aldo aos 44 anos que viveu em nosso meio. Então Jesus disse que ele precisaria ir, porque se ele não fosse, o Consolador não viria. Mas o nosso Deus enviaria o Espírito da verdade. E quando este Espírito da verdade viesse, o Espírito Consolador, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus, para ficar bem claro na sua promessa, ele fez questão de refletir do pecado, porque os homens não crêem mais em mim. Então, se eles não crêem mais em mim, então eu tenho que ir. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Da justiça, porque eu indo ao Pai, eles não irão me ver mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo será julgado. Então Jesus não falava somente do inimigo de nossas almas, ele falava do homem pecador. Porém, não reconciliando com ele, não aceitando os seus ensinamentos, a sua doutrina e a sua disciplina, e morresse no pecado, então já estariam condenados na justiça divina. Então, meu amado irmão e minha irmã, meu amado irmão internauta, ele prosseguiu a promessa dizendo: e ele fará participante nos grandes mistérios do reino dos céus, os fiéis, os consagrados. Então Jesus disse: o Consolador vai fazer participante os verdadeiros, as verdadeiras filhas e filhos de Deus. Então, na sua promessa, ele já foi claro: se não for fiel, não for consagrado, não receberá. Não poderá participar do reino de Deus. E ele prosseguiu dizendo: e ele não falará de si mesmo, porque tudo o que ele vos falar, ele tem ouvido, aprendido de mim, ouvido do meu Pai que está nos céus, e ele fará nova todas as coisas. Quer dizer, o homem velho lá no pecado, porém aceitando ele, Jesus, os seus ensinamentos, aceitando o Consolador como enviado de Jesus, esse homem morria pelo pecado. Esse homem passaria a viver a vida que Jesus veio nos dar. Então precisou que ele nos deixasse uma lição de amor. Foi até o Calvário o sacrifício. Mesmo sendo morto pelos seus algozes, ele disse: Pai, perdoa eles não sabem o que faz. E ele, Jesus, passou mais de 2000 anos, esperando cumprir esta promessa gloriosa na terra, o qual ele voltaria novamente em espírito e verdade
formar a tua igreja, o teu povo. E ele encontrou na Santa Rosa, no ano o qual ela nasceu, predestinada para ser o Espírito Consolador da promessa do Divino Mestre. Porque, irmãos, Jesus, quando prometeu o Consolador, ele não disse que seria este ou esta, aquele ou aquela. Mas ele disse, aquele que vencer o mundo, assim como eu venci, há de assentar comigo em meu trono. Assim como eu venci, assentei com meu Pai em seu trono. E a ele darei todo o poder e a glória. E com vara de cetro e com justiça regerá a minha igreja na terra. Quer dizer, ela guiará o meu povo. Ela cuidará do meu povo. Ela os ensinará o caminho, a verdade e a vida. E a salvação. Porque o homem já estava morto para Deus. Porque já não cria mais em Deus. Para o homem era regozijadas as alegrias deste mundo. O pecado, a avareza, a ambição, a cobiça, a ganância. Se alguém vivesse melhor, o outro se virava. Mas Jesus precisava de formar esta igreja para ter um só povo e que este povo estivesse a mesma natureza divina, o mesmo pensamento, o mesmo amor, a mesma santidade e a mesma consagração. E a Santa Rosa venceu o mundo. Veio gloriosa, cumpriu sua santa missão nesta terra, formou esta igreja e este povo. E nela cumpriu somente a vontade do Divino Mestre Jesus, porém, também que era e é a vontade de Deus, o nosso Pai, e do seu Santíssimo Espírito. Então, querido irmão e irmã, a Santa Rosa, com todo o amor e dedicação, ela nos deu o dom da vida. Ela fez-nos em nós nova todas as coisas. Porém, o homem escravizado lá no pecado, no mundo, envaidecido, ouviu o programa Hora Milagrosa, aceitou ela como consolador e se entregou a Jesus de todo o coração. Então este homem foi renovado. A sua vida foi realmente dada como Jesus prometeu. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, por mim viverá. Mas Jesus, prezados irmãos e irmãs, irmãos internautas, não falava. Ele não falava do homem após findar a vida do corpo. Mas ele falava do homem que estava morto no pecado. E este homem, quando aceitou os ensinamentos dele, Jesus, creu em Jesus como seu Salvador. Aceitou a Santa Rosa como Espírito Consolador e o profeta Irmão Aldo como seu santo pastor. Este homem morreu para o mundo e viveu novamente em Cristo Jesus. Recebeu o dom da vida que Jesus o deu. E além de Jesus ter dado a vida, ele ainda prepara-o para levar a eterna vida com Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque ele deixou um legado dizendo, não só de pão vive o homem, mas sim da palavra que edifica e vivifica o homem. Ele também respondeu o inimigo dizendo que não adorava a ele porque todas as coisas desta terra eram supérfluas, acabaria, apagaria num segundo. No piscar de olho tudo acabava. Mas digno da sua adoração era Deus o nosso Pai, porque o seu reino é eterno e lá ele dá a vida e a vida eterna para todo sempre vive.
Então a Santa Vó Rosa veio nos ensinar a missão gloriosa de Jesus como nosso Salvador. Ela veio nos entender e compreender a missão salvadora do Divino Mestre. E nós, o povo apostólico, conhecemos e sabemos as suas escrituras sagradas e os seus ensinamentos. É tanto que Jesus, nosso Senhor, esteve lado a lado com a Santa Vó Rosa e a Virgem Maria também. Durante a tua missão gloriosa que ela exerceu nesta terra. E a Santa Vó Rosa nos ensinou a obedecer aos ensinamentos de Jesus, porém foi através dela que aqui ela manifestou todo o poder e a glória, deu doutrina e disciplina para que o seu povo vivesse em obediência e consagração. E ainda disse a Santa Vó Rosa que este povo deveria obedecer, viver tudo o que ele ensinava. Porque se este povo não vivesse, se este povo não aceitasse seus ensinamentos preciosos, ele, Jesus, não poderia manifestar o seu poder, a sua graça na vida de muitos. E até mesmo no meio da sua igreja. Porque, irmãos, a igreja somos nós. É nós que somos o povo de Deus, é nós que somos a igreja que Jesus prometeu. Pai, eu prometo mais ainda uma igreja santa, fiel e pura. Uma igreja santificada como é o meu sangue precioso derramado na cruz, para a salvação de muitos. Só que, prezados irmãos e irmãs, a Santa Vó Rosa não foi atendida e ouvida por muitos. Então ela pediu a Deus que gostaria de ir aos céus, e Deus deu ela o privilégio, ela foi, assentou-se ao lado de Jesus, como ele fez a promessa do Consolador. E nos deixou preparado o santo profeta irmão Aldo, para nos dirigir neste caminho, com toda a santidade, com todo o amor e com toda a dedicação. E ele, irmão Aldo, ao longo dos 44 anos, nos fez entender e compreender esta missão gloriosa da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador, da promessa do Divino Mestre Jesus. Então o profeta irmão Aldo veio nos ensinar, nos mostrar essa missão gloriosa. Nos fazer entender e compreender que para realmente vivermos uma vida feliz, para que nós possamos agradar o Consolador e a Jesus, precisamos ser obedientes, ser consagrado. É possível, irmãos, porque as Escrituras Sagradas nos mostram que nós devemos sujeitar a Deus e resistir o tentador. E assim ele fugirá de nós. Porque tudo o que há neste mundo, as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos e a soberba da vida, não é de Deus, mas ela é do mundo. Então, o nosso amado São Tiago deixou claro para nós: quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento, que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria divina. No entanto, se há brigas em vosso coração, inveja, amargura e ambição egoísta, não vos orgulheis disso,
e nem procureis negar a verdade, porque esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas é maligna. Por outro lado, reservará ira e indignação para todos os que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Ensinou, amados romanos. E o irmão Aldo nos ensinou aqui deste púlpito, tanto do púlpito da sede como das congregações. Muitos deixam de atender o meu pedido, obedecer os meus conselhos, que é vindo dos céus, através que Jesus dá, através da Santa Vó Rosa, e leva o entendimento a acreditar nas coisas supérfluas que não existem. Passam a viver na desobediência, não respeitam a Jesus, nem a Santa Vó Rosa, e ele disse através de um boletim do púlpito dessa sede e também das congregações, que com Deus não se brincava, e ele, irmão Aldo, não estava brincando. Então ele nos deixou um povo preparado, como ele disse. E a minha igreja está preparada para seguir em frente. Então ele nos deixou um povo entendido e compreendido. E nós, aqui, todo o ministério unidos, reunidos, constituímos uma direção para dar continuidade a esses ensinamentos do irmão Aldo a nós, nos mostrar realmente, nos relembrar que devemos ser verdadeiros apostólicos, fiéis, obedientes e consagrados, irmãos, porque Jesus disse: aquele que me negar diante do mundo e dos homens, eu irei negar diante do Pai. Me negou diante do mundo, me negou diante do Pai que está nos céus, eu vou negar também quando estiver lá diante do Pai. Mas aquele que me testificar diante do mundo, dos homens e do Pai que está nos céus, eu irei testificar. Porque muitos serão escolhidos, muitos serão chamados, disse Jesus. E poucos serão escolhidos, mas nem todos que disser Senhor, Senhor, entrará na glória de Deus. Nós somos sabedores. Então nós não estamos aqui enganados, nós não estamos aqui forçados, mas a Santa Vó Rosa disse: aquele que aceitou tem que obedecer. Se não obedecer, não pode receber de Jesus. Não pode receber do Pai. É como o senhor trabalhar. Como o senhor não trabalha e vai lá receber o seu salário. Então nós somos gratificantes. Sabe por quê, irmãos? Eles nos ensinaram a viver os ensinamentos de Jesus. O amado apóstolo São Paulo também ficou registrado em 1 Coríntios, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, se esta igreja me ensina a seguir o Consolador, a Jesus, ser bem-aventurado e participante nas bênçãos do reino dos céus, eu preciso seguir este Consolador, a Jesus. Eu não posso ficar com o pé em duas canoas. Vai chegar o dia que elas vão abrir e eu vou me naufragar. E muitas das vezes não há recurso para poder me ajudar. Sair ileso daquilo que eu procurei. Porque Deus é justo, a sua justiça é imutável. Ele nos deixa praticar tudo aquilo que quisermos. Mas na sua justiça divina, Ele vai nos deixar colher aquilo que plantamos. Então, se esta igreja me ensina a ser um apostólico verdadeiro, um apostólico fiel, o Consolador veio para me fazer novo, pertencer a uma igreja diferente das demais, então eu preciso obedecer.
Eu preciso obedecer. Irmão, sabe o que Jesus qualifica aqueles que não obedecem os seus ensinamentos? Temos que falar a verdade. Ele mesmo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como eu posso ser um corista que prego, através da música, do canto, os ensinamentos de Jesus, da Santa Vó Rosa, eu sigo a Jesus e o Consolador. Preciso ser obediente. E muitas vezes eu faço tudo o contrário. Jesus vai receber o seu canto, a Santa Vó Rosa. Você é um pregador da palavra de Jesus? Você é um mensageiro de Jesus? Precisa obedecer. Como obreiro, dizem servir o reino dos céus, a Santa Vó Rosa, e faz tudo o contrário. Um pastor, que é o exemplo da igreja, que é o exemplo do irmão Aldo, e muitas vezes deixa-se desejar. Um irmão membro. E globalizando toda a igreja. Se não for perfeito como é o vosso Deus, o vosso Pai que estais no céu, Jesus, a Santa Vó Rosa, o irmão Aldo, Ele não vai nos qualificar como servo. Mas infelizmente a Escritura nos mostra, e o que a Escritura nos mostra não falhará. Sabe por quê? Porque o nosso amado São Lucas, São Mateus, deixou claro: eu não vim abolir a lei e os profetas, mas vim dar-lhe pleno cumprimento. Passarás os céus e passará a terra, mas nenhuma letra, nenhuma vírgula será tirada da lei do Senhor, sem que tudo cumpra no tempo certo. Ai daquele que der mau exemplo e ensinar os outros a praticar o mesmo. Estes serão pequeninos na glória de Deus. Por outro lado, aqueles que obedecer esses ensinamentos e ensinar os outros a fazer o mesmo, serão considerados grandes na glória de Deus. E por efeito de justiça, se nenhuma destas obras for maior do que a lei dos homens da terra, dos doutores da lei e dos fariseus, estes não entrarão na glória de Deus. Entenderam, meus irmãos? Entenderam, minhas irmãs? A Santa Vó Rosa veio, o irmão Aldo veio e nos ensinou a fazer estas obras maior do que tudo na terra, para um dia deixarmos este corpo e triunfantemente sermos um anjo na glória celestial. E aí, resumindo e voltando lá atrás, aí Jesus vai comparar esta pessoa infiel, desobediente, desleal, tudo o que ele ensinou, como um falso profeta. Meus irmãos, minhas irmãs, meus irmãos internautas, falso profeta, nas Escrituras Sagradas fala daquele que prega uma coisa, mas vive outra na sua vida. Meus irmãos, eu lhes conto um fato, um exemplo, que eu vi na congregação de Palmas, no estado do Tocantins, no sábado, quando eu cheguei para encerrar minha escala. Veio uma senhora moradora no prédio do lado e disse: moço, posso falar com o senhor? Eu disse: pode. Aí ela disse: moço, posso congregar na tua igreja? Eu disse para ela: seja bem-vindo, a casa é nossa, a casa de Deus, somos teus filhos, aqui nós estamos. Ela disse: moço, vou explicar ao senhor por quê. Porque lá onde é que eu estou, eu não vejo cumprir a vontade de Jesus. Lá eu não vejo eles obedecer o que a Escritura Sagrada ensina. Então estou muito triste. Mas sou moradora do lado da tua igreja. Eu vim entender e compreender que esta igreja é viva, é santa, é dos céus.
tem doutrina e tem disciplina, a qual eu vejo nas Escrituras Sagradas que Jesus deixou. Eu disse para ela, seja bem-vindo, hoje às 19 horas, amanhã às 19 horas, todos os sábados e domingos. Aí ela disse, o senhor é pastor? Eu disse, sou pastor da Igreja Apostólica. Eu vou fazer a reunião hoje e amanhã. Ela disse, pastor, não venha esse final de semana porque eu irei viajar. Mas eu prometo ao Senhor que vou ser uma fiel congregada da sua igreja. Aí eu disse para ela, temos doutrina, temos disciplina. Temos regra de bom viver. A primeira, a segunda, a terceira vez que a senhora vier, é considerada como uma visitante. Mas da quarta vez em diante, a senhora vai entender e compreender o melhor que quer para a sua vida. Ela disse, pastor, eu virei para ficar. Porque eu acho muito lindo a veste das suas irmãs. Olha, irmãs apostólicas. Ela disse, pastor, eu acho muito linda o vestido, as saias, as blusas que essas irmãs apostólicas vestem. E isto me traiu muito meu coração. Já imaginou se fosse o contrário? Então, minhas irmãs apostólicas, seja fiel a Santa Avó Rosa, seja fiel a Jesus, seja exemplo da Virgem Maria Santíssima e da Santa Avó. Meus irmãos apostólicos, sejam fiel e exemplo do nosso irmão Aldo. Siga os exemplos dele, siga os ensinamentos dele. Por isso, Jesus disse, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Mas também ele disse, se vos permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido irmão internauta, portanto, nunca se deixe levar pelas lutas de cada dia, pelas fraquezas e nem pelas ilusões deste mundo. Nunca se esmoreça por nada, segue as palavras do nosso irmão Aldo e os conselhos da Santa Avó Rosa, que sempre nos diziam assim, meus filhos e minhas filhas, aconteça o que acontecer em sua vida, mas nunca deixe esse santo caminho por nada deste mundo. Irmãos e irmãs, vamos nos dar as mãos ao nosso santo irmão Aldo e ajudar a ele a divulgar o nome deste Consolador ao mundo sofredor. E unidos em um só amor e muita dedicação, sempre obedecendo os seus sábios conselhos e a santa doutrina desta Igreja Apostólica, pois, e os conselhos em um só amor e muita dedicação, sempre obedecendo os seus sábios conselhos e a santa doutrina e disciplina desta Igreja Apostólica, pois nós todos precisamos do nosso santo irmão Aldo e deste santo Consolador, pois nosso irmão Aldo é a nossa vida e a nossa paz e a nossa felicidade e a nossa garantia de um dia vivermos eternamente no reino de nosso Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus, e com a nossa Santa Avó Rosa e juntamente a nossa Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, hoje e sempre. Amém. Convido a igreja, por gentileza, a se colocar em pé. Nós iremos cantar um hino de oração que tem o número 84, o Espírito Santificador. Ó Espírito santificador,
Prezados irmãos e irmãs, este é o momento em que nós iremos apresentar a Deus, a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e a Jesus, a nossas preces. É o momento em que nós vamos buscar a eles a força espiritual para nos ajudar a vencer os tão difíceis dias e as lutas que, porém, surgem na terra. Também colocar a eles aquela fraqueza espiritual que muito tem trazido desânimo, a falta de amor. O próprio Jesus disse: tudo o que pedir em meu nome, o Pai vos dará. Então aproveite este momento, peça a Jesus, peça ao Pai, peça a Santa Avó Rosa, com muita fé, convida no seu coração. Muitos receberão de imediato, porque estão preparados. Outros, nosso Deus tem um momento também de testar o seu amor e a sua humildade, a sua paciência. Façam e que eles irão ajudar na sua vida. Amém. Nós iremos cantar um hino de agradecimento do nosso cenário de número 186, Louvemos o Nome do Senhor. Louvemos o nome do Senhor, nosso Deus, Todo-Poderoso. Pela vida de seu Filho amado, o nosso Divino Prezados irmãos e irmãs, lembrando mais uma vez que teremos a celebração da Santa Comunhão aqui na sede, domingo dia 11, com início às 17h30. Que todos venham participar conosco do corpo e do sangue de Jesus. Também lembro mais uma vez da excursão de Juquitiba, que será no sábado, dia 10. Agradeço cada um dos irmãos e irmãs deste coral, também o nosso irmão regente titular e auxiliares, a todos os músicos.
Obrigado pelas lindas mensagens prestadas em louvor e adoração a Santa Avó Rosa, a Jesus, a Maria Santíssima e ao Santo Irmão Aldo. A Deus, o nosso Pai e seu Santíssimo Espírito. Agradeço o ministério de pastores, também os obreiros da diaconisa, pela vossa presença, pelo trabalho prestado, que a Santa Avó e Irmão Aldo os abençoe. Agradeço cada um dos irmãos, nossas irmãs também, aqui que são membros desta igreja. Agradeço pela sua presença, pelo seu silêncio e reverência às nossas criancinhas. Agradeço nossos irmãos internautas pela sua participação, por estar conosco até este momento. Que a Santa Avó Rosa, o Irmão Aldo, abençoe a todos e que a bênção e a paz do Senhor Jesus Cristo, juntamente com a Virgem Maria Santíssima, em comunhão com o Espírito Santo do Pai, estejam sempre no vosso viver. A bênção do Irmão Aldo e da Santa Avó Rosa. Oremos. Glorioso Deus, amantíssimo e onipotente Pai celestial. É momento em que nós estamos encerrando esta santa reunião de oração na congregação de nossa sede apostólica. Agradecemos por todos os louvores e adorações, desde os hinos cantados por nosso coral, também tocado, regido pelos hinos do nosso cenário, pela presença dos membros do ministério da igreja, de pregação, dos obreiros das diaconisas e pela audiência dos nossos irmãos internautas. Aqui nós estamos colocando diante de Ti todas as nossas preces, a nossa comunhão, pedindo a Ti, Espírito Santo do Pai, que eleve ao nosso Deus os nossos pedidos de orações que estão nesta caixa de oração. Auxiliado pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, conceda aos Teus filhos e Tuas filhas os pedidos almejados. Eleve eles a saúde, a paz, os vossos lares, também o amor um com os outros e a união dos vossos corações. Lá visita os lares, aqueles que estão enfermos, acamados nos hospitais, casas de saúde e maternidade. Outros até mesmo desenganados pela medicina. Faz com que o poder opressor do nosso Senhor Jesus, o poder da Senhora Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, a unção e a plenitude e virtude do Espírito Santo do Pai, recaia sobre eles e que eles tenham saúde, paz e felicidade e prosperidade. Agora também eu rogo pelos pedidos que a Tua igreja está fazendo neste momento. A Senhora sabe a necessidade de cada um e os vossos pedidos. Abençoe também a vida de cada um, das criancinhas, demais idosos, a nossa direção, para que com saibas orientações divinas dos céus, sempre possam nos orientar a vivermos em santidade e em consagração e nos ajudar a alcançar um dia o reino dos céus através dos ensinamentos do Santo Irmão Aldo, através do púlpito desta igreja, dos nossos pastores ensinando a igreja a viver tudo aquilo que a Santa Avó Rosa veio ensinar através da missão gloriosa de Jesus nosso Senhor. E o Senhor Irmão Aldo sempre recaindo a Tua bênção, a Tua unção e a inspiração divina, para que tudo seja consolidado conforme a Tua vontade e a vontade da Santa Avó Rosa e de Deus, o nosso Pai, de Jesus. E agora, querida avó bendita, rogo não só pelos presentes, mas pelos ausentes. Envia santos e anjos da glória de Deus para estar em nossas companhias. Levar-os para os vossos lares, para o seu sítio, para a sua localidade de residência. E que esses santos e anjos irão vos guardar, livrar dos perigos da maldade, deste mundo do poder opressor do tentador. E eles irão estar em paz, se assim sempre puderem ser obedientes e consagrados ao Teu reino. E sempre fazendo a vontade de Jesus. Querida Avó Rosa bendita, neste momento, a unção do Espírito Santo do Pai, a bênção dele, a bênção de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, a bênção da Senhora e do nosso Santo Irmão Aldo, de todos os santos presentes aqui, está recaindo sobre a Tua igreja e os Teus filhos internautas. Esta paz e esta bênção, queridos irmãos e irmãs, que está nos dando neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém.